Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o que a gente comentou, tá? Beleza, beleza. Todo mundo me ouvindo bem. Tá. Sobre os 15 passos do financiamento imobiliário, tá? Isso aqui vai ser uma live bem explicativas para vocês. Eu detalhei bastante, tá? Sobre esse passo a passo do financiamento imobiliário. O que eu peço para vocês agora é que pegue caneta, tá? E papel para estar anotando aí, tá? Tudo aí que a gente vai estar falando, tá? E acompanhando também o que a gente vai estar falando. Tá, beleza. Então vamos logo entrando, tá? Um desses 15, eu costumo dizer que esses 15 passos do financiamento imobiliário, eles estão dentro de um tripé, onde você precisa, tá, de um terreno, tá, de um cliente e na fase de construção. A gente tem essa etapa aí muito bacana para estar acompanhando, então a gente tem esse tripé dessa informação para estar falando sobre esses 15 passos do financiamento imobiliário Caixa. Então, primeiramente vamos começar. Como é que se começa? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que eu costumo dizer que é a fase fundamental com o seu cliente. O primeiro passo que eu já destaco é o briefing com o seu cliente. Para quem não sabe, o briefing é aquela nossa conversa que a gente faz com o cliente, ouve o cliente, e essa etapa é uma etapa fundamental para você tá conseguindo se encaixar nesse mercado de construções financiadas. O que você vai, além de saber todas aquelas questões de como vai ser a casa, como vai ser o posicionamento da churrasqueira, área de serviço, todas aquelas questões, você precisa, durante o briefing, captar aí com o seu cliente, tá? Quanto ele tem aí para financiar esse imóvel. Mas assim, falar sobre o quanto o seu cliente tem é um pouco chato, tá, para o seu cliente. Então, geralmente, ele não vai te dar essas respostas assim, de mão beijada para vocês. Mas o que você precisa durante o briefing com o cliente? Você vai precisar, tá, dos dados pessoais, tá? Dos dados pessoais desse cliente, tá? Para você fazer o quê? Uma simulação, para ver logo se esse cara tem dinheiro, tá? Se ele tem dinheiro, é possível ele fazer um financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal. O primeiro passo é esse, tá? Durante o briefing, depois você vai, tá? Vamos fazer uma simulação para ver se você consegue realmente fazer um financiamento imobiliário pela Caixa. E aí você pega os dados pessoais. Quais são esses dados pessoais? Comprovante de endereço, residência, contra-cheque e o nome completo desse cliente, certo? Então, você vai ter aí, para você fazer esse primeiro passo, você já tem, para você colher essas informações. E o que eu costumo dizer, tá? Você tem 3 etapas aí muito importantes, tá? Que é a fase da parte do terreno, tá? Da escolha do terreno, a parte do cliente, tá? Tem toda a documentação, que é esse primeiro passo, que é a simulação desse imóvel que esse teu cliente quer financiar. E tem a parte da construção. O que eu oriento vocês sempre? Deleguem as suas incompetências. Eu sou incompetente em muitas áreas da minha vida, em muitas áreas da profissão. Então, o que a gente faz? Eu indico vocês que sempre tenham um parceiro em uma correspondente caixa, tá? Nesse caso, delegue essas informações, pegue esses dados com o seu cliente e ou leve o cliente lá em uma correspondente caixa, tá? Ou pegue os dados e manda para a correspondente fazer a sua simulação. Você pode fazer uma simulação imobiliária no financiamento imobiliário Caixa? Pode, tá? Qualquer um pode fazer, entra no site da Caixa e faz uma simulação. Mas tem questões de bancos muito particulares, então você precisa ter cuidado com isso e ver a melhor proposta para o seu cliente e não deixar dinheiro na mesa durante esse processo do financiamento Caixa, tá bom? Próximo passo. Fez a simulação, aí você vai ter dados, tá? Dados para você fazer uma proposta para esse seu cliente. Você vai adequar o que você tem de entradas e o que você tem de saídas, tá? Desse financiamento Caixa. Digamos que a Caixa vai financiar uma construção de 300 mil para esse seu cliente. Só que ele também vai comprar um terreno e esse terreno é 50 mil ou 100 mil, digamos, tá? E aí você vai precisar que a Caixa vai... O que vai retirar desses 300 mil, o que vai para a compra do terreno, tá? No caso de aquisição de terreno e construção, e o que vai para a construção, o que vai para taxas, o que vai para
para valores para contratação de outros serviços, projetos, e aí você vai precisar fazer esses ajustes. O que está entrando, o que está saindo. E um ponto interessante que eu tive que fazer esse aquecimento para vocês conhecerem diversos pontos. Nessa parte de entradas e saídas, você tem uma parte muito interessante. Quando você vai para uso do recurso da Caixa com o FGTS, você tem algumas situações. Como assim FGTS? Você pode utilizar o FGTS do seu cliente para também estar colocando na obra desse seu cliente. E quando esse cliente é de um padrão Minha Casa Minha Vida, ele ganha também um subsídio do governo. Isso aí é muito massa para o teu cliente. Ele pode ganhar até de quase 30 mil reais de subsídio do governo, mas vai depender do teu cliente, o que ele está fazendo, tá? Em que situação ele se encaixa. Ele é SBPE, ele é FGTS, qual é o montante de recurso próprio que ele vai ter, tá, para fazer aquela parte lá dos 20% dele, qual a sua contrapartida no caso que a Caixa só financia 80% para o seu cliente. Isso é muito importante. Você vai controlar entradas e saídas e vai fechar um pacote. Vai ter dados aí sobre esse cliente. O próximo passo, que é o terceiro, a gente vai falar sobre... você vai precisar... Então, chegou o cliente com você, você vai precisar fazer uma proposta para esse seu cliente, tá? Não, se eu preciso ter que fazer todos os projetos e tal. Não, galera, não precisa fazer uma proposta. E essa proposta a gente chama de proposta máxima em até 24 horas, tá? Fez a simulação, pegou os dados do cliente e faz uma proposta preliminar, tá? Não precisa fazer todos os projetos. E quais são as bases que eu utilizo? Utilize, galera, as bases do CUP, tá? CUP, custo unitário do CUB, custo unitário básico de referência, tá? Então isso é uma proposta que a Caixa lá te proporciona, tá? Lá no site da Caixa, ela te dá todas essas informações. No nosso Telegram também tem essas informações, onde essas informações não estão lá à toa, tá? Ela te dá base para referenciar um preço de uma residência, de um imóvel, tá? Tanto de acordo com o seu padrão baixo, normal e alto. Então aquilo ali não está à toa no site da Caixa, tá bom? Então, é por ali que você se baseia. Ah, Anderson, mas eu já li o custo unitário base de referência e lá não está composto. BDI não está composto, fundação profunda não está composto, não está incluindo movimentação de canteiro, fossa e sumidouro. O que você faz? Você vai precisar fazer um projeto ainda, de novo, para ver quanto isso vai custar? Não, galera, isso é fácil de se resolver. O que geralmente eu recomendo para os meus mentorados? Coloque, além do custo unitário base lá de referência, que o CUP lhe disponibiliza, você vai acrescentar 10% em referenciando a esses montantes que não se adequam, que não estão inclusos naquele custo de referência, tá? Por metro quadrado. Digamos aqui na minha cidade, o custo unitário, o custo do metro quadrado de um padrão normal seja 1.487, eu acho que foi a última vez que eu vi, tá? E aí, você pega esses 1.487 e acrescenta 10% sobre esse valor. E aí sim, você vai ter uma proposta mais ou menos exata aí de uma casa padrão baixo, ou padrão alto, ou padrão normal, tá bom? Aí, mas está faltando o meu lucro. Onde é que eu lucro aí na construção? Galera, duas situações. Todos esses custos são custos balcão. Como eu falo muito nas nossas mentorias, é possível você lucrar muito nessa parte da compra de material. Tá, em certos materiais e outros não. Tá? Mas como é que acontece? Você hoje, na sua planilha PFUI, você pode colocar até 18% de BDI. A Caixa não quer saber como você chegou nesses 18% de BDI, que é uma parte onde está as despesas. O BDI, que é bônus de despesas indiretas, tá? Dessa obra, da administração dessa obra. Então você pode colocar até 18%, fora esses 10% aí, para compensar fossa, sumidouro, que não está incluso, mas também vai de onde esse imóvel está sendo construído. Às vezes você tem um condomínio onde já tem um tratamento de esgoto, já tem um tratamento de água, então você não vai precisar disso. Mas também não está incluso a sapato, meu pilar de arranque, escavação, toda aquela parte de fundação profunda não está incluso nesse custo unitário
salário base. Aí você, o que faz? Acrescenta os 10%. Aí, agora eu quero lucrar. Então você pode colocar também até 18% de BDI nesse financiamento do seu cliente. Vai lembrar, tá, que esses 18% vão entrar como parte do financiamento do seu cliente. Beleza? Tá? Uma questão bem interessante também de vocês colocarem é na hora da proposta preliminar, tá, você jogar o sonho do cliente na cara dele. O que é? Você lá no briefing, você escutou esse cliente, você ouviu esse cliente, viu que casa ele quer, viu que tipo de padrão ele quer, então você vai jogar aquele render lá pode ser uma casa que você já fez, pode ser uma casa do Pinterest, tá? Daquele aplicativo, você pode fazer esse tipo de proposta utilizando esse tipo de arquitetura que ele vai poder pagar por aquilo. Ele vai ver aquilo, vai achar o máximo, e aí você vai poder utilizar o sonho dele a seu favor. Depois, você logo abaixo da sua proposta preliminar, tá? A gente ainda está no terceiro passo, desculpa, eu me atrapalhei um pouco. A gente ainda está no terceiro passo. Depois, abaixo da proposta preliminar, você vai colocar o sonho dele. Depois, você vai colocar tudo aquilo que envolve no processo. O que envolve no processo? Além da proposta preliminar, esse cliente ele vai ter que pagar umas taxazinhas extras, tá? Umas taxas extras. Mas antes disso, você vai colocar na sua proposta, tá? De novo, a logo do seu cliente, a sua logo da sua proposta, tá? Uma data, tá? Dessa validade dessa sua proposta, porque às vezes seu cliente vai fazer uma proposta preliminar com você e depois vai sumir, tá? Aí 6 meses depois ninguém consegue resolver o problema do cara, ele aparece. E aí você vai precisar saber quem é esse cara, tá? E isso é importante você ter as mensagens gravadas lá no seu celular, que às vezes tu nem tá lembrando mais do cliente, o cara... Aí lá o João te manda, João, oi, Anderson, lembra de mim? Eu tô falando que queria fazer aquele financiamento e agora eu tô podendo fazer. E aí você tem que lembrar desse cara, velho. Por quê? Isso tá tudo gravado no WhatsApp. Então tem essa expertise aí de lembrar do nome do seu cliente na hora de voltar, na hora que ele voltar. Então se você não consegue resolver esse problema do seu cliente, não é o momento dele, naquele momento de financiar o imóvel dele. E aí ele vai consegue uma condição e depois volta, tá? Ele vai no mercado, vai fazer umas pesquisa com outras mais pessoas, aí outros cobraram caro, outros já deram o preço sem gerar valor e tudo mais, já deram a facada e ele correu, voltou 3, 4 meses depois e você precisa lembrar desse cara, certo? Depois, você vai mostrar quais são as vantagens de se construir, tá? De se construir um imóvel. E aí você vai fazer uma comparação desse imóvel quando ele tivesse sido construído com você e como esse imóvel fosse comprado na planta. Qual seria a comparação do metro quadrado? Então, certamente, um imóvel geralmente se valoriza, depois de pronto, feito na caixa, cerca de 30%, tá, do valor desse imóvel. Então, é uma valorização muito boa. E ele vai ver aquilo ali, cara, posso pagar isso. Posso pagar por isso, eu posso sair do aluguel. Aí você, depois logo abaixo, você tem da sua proposta ainda, você vai mostrar as outras questões. Tá, isso tem um preço, né? Claro. Você vai colocar lá todo o prazo desse financiamento. Foi você que fez? Não, às vezes foi. Ou foi você que fez essa simulação lá na sua correspondente. Você vai pegar um printzinho da correspondente, tá? E apresenta junto da tua proposta. Pode ser uma proposta no PowerPoint mesmo, não tem problema, tá? E aí você vai colocar nessa sua proposta o prazo, tá, do financiamento que já vem lá na simulação, tá? Os juros, quanto está cobrando, o valor da parcela, tá, da primeira e o valor da última parcela. E aí você vai ter todo esses trâmites aí que você vai tem que ser claro com o seu cliente. Depois disso, você vai e mostra o seu portfólio para dar aquela conexão maior com o seu cliente. Lembre-se, não dê a facada. Não dê a facada logo de primeiro. Tá? Gere valor primeiro e depois mostre tudo aquilo que ele vai ter que pagar e tal. E depois, no final, mostre as taxas. Quais são as outras taxas de todo o processo de financiamento. Ele vai precisar pagar a taxa do cartório, tá?
desse contrato, a taxa da Caixa, que é R$ 750, a taxa da assinatura do contrato com a Caixa, tá? Um seguro que a Caixa provavelmente vai colocar para ele pagar, tá? E se não colocar esse seguro, o seguro não é obrigatório, mas se não colocar o seguro, galera, a Caixa geralmente trava bastante lá durante as análises, enfim, tem muitas situações que travam com você, tá? Próxima taxa. Taxa de prefeitura, aprovação dos projetos, taxa do habite dessa construção e, para você, de novo, falando, delegue as suas incompetências, tá? Gerencie as suas incompetências nesse caso. É você que vai fazer tudo isso? Não. Então, coloca ali um despachante para fazer principalmente essa parte de habites, tá? A parte de habites, tá? Dessa obra e a aprovação desse habite. Então, é muito importante, joga ali uma grana, geralmente aqui na minha cidade é em torno de 2.500, 3.000. Então, você consegue fazer esse tipo de serviço, contratar um despachante para fazer esse tipo de serviço no final dessa obra. Então, seja claro, monte uma proposta para esse cliente e apresente-a. Tá? Próxima fase é aprovação. Tendo toda essa proposta, você vai ter a aprovação de crédito desse cliente. Tá? Aprovação documental. O que você vai correr agora? Identidade CPF dos dois proponentes, se o cara for casado, tá? Comprovante de residência, comprovante de renda, isso é muito importante. O que a Caixa aceita? Recibo completo, a Caixa aceita também contra-cheque e imposto de renda. Tá? Esses três tipos de comprovação de renda a Caixa aceita no seu financiamento imobiliário Caixa. Então, se você pode ter até um cara que não tenha carteira assinada, mas consegue comprovar sua renda através de recibo, tá? de banco, você também pode fazer esse tipo de comprovação de renda e a Caixa aceita. Então, você vai ter muitos casos assim. Então, é uma porrada de clientes que tem aí nesse mercado com esse tipo de situação. Quinto passo, você vai fazer a compra e venda do terreno. Uma dica, feche o terreno antes do processo junto à Caixa, tá? Então, por quê? Porque no momento em que você falou para a Caixa que você fez o seu projeto para a Caixa, colocou lá na sua perfil que aquele projeto estava naquele terreno, que o valor daquele terreno era tanto, aquele terreno era tanto por tanto, e aí depois, lá na frente, o cara que está vendendo o terreno, a loteadora, ou a pessoa física, a pessoa jurídica que esteja vendendo o terreno, ele não quer mais vender esse terreno. Então, aí você pode travar nessa parte, tá? E uma questão muito interessante. Se no financiamento imobiliário a terceira pessoa tiver com algum problema, ou nome sujo, ou o terreno está irregular em alguma situação, esse terreno, o processo todo vai parar, tá? A Caixa não vai avançar com esse tipo de processo se até a terceira pessoa desse montante, tá? Tanto do terreno, da construção e do cliente, tudo tem que estar legal, galera, tá? Não esqueçam disso. Então, no caso de aquisição de terreno e construção, fecha o terreno primeiro com o cliente, com a corretora, correspondente, quem tiver vendendo terreno para você, vê se esse terreno tem escritura pública, tá? Aí, esse tipo de serviço, quem é que geralmente verifica? A correspondente bancária. Volto a dizer, gerencie suas incompetências nessa questão. Tem muita coisa na fase de construção para você resolver, tá? A gente vai verificar lá que você vai ver que é bastante coisa, tá? Próximo. Depois disso, o teu cliente já tem um terreno, já fechou o terreno, agora o dinheiro que esse seu cliente tinha que ia comprar esse terreno, lá no momento que ele foi comprar o terreno, ele ganhou um desconto. Um terreno que era 100 mil, agora ele comprou por 85, 90. Então você vai ter aí que reajustar esses valores. Aí se não tivesse, o terreno foi 100 mil mesmo, você continua naquela proposta. Esse é o sexto passo, tá? Continua naquela proposta e aí tá tudo bem. E vamos passar para o próximo passo, que é verificar plano diretor do seu município e ver o respeito ao Código Civil, principalmente na parte de direitos de vizinhança. Galera, pessoal, por favor, não me apresente projetos junto à Caixa, tá? que não esteja cumprindo essa lei federal, que isso é algo muito básico. Você precisa saber aprovar um projeto no seu município, tá? Isso é básico. Tá bom? Tanto você, engenheiro, arquiteto, técnico em edificações, que são pessoas dessa área, você precisa saber aprovar um projeto na sua prefeitura, tá bom?
E uma questão interessante também, o que mais de erro acontece? É quando você vai lá, apresenta um projeto à prefeitura e esse projeto volta. Por quê? Às vezes esse teu projeto tá com área de quarto menor que 9 metros quadrados, por exemplo. Tem uma janela lá com abertura com menos de 1,5 m. Enfim, essas questões básicas, isso já voltou muito, tá? Por questões de erros bobos, às vezes o teu cliente mesmo, não, eu quero uma janela aqui, eu quero fazer um afastamento só de 1 metro e colocar uma janela. Isso já aconteceu, eu sei que você já passou por essa situação, tá? Isso é muito comum de acontecer, mas não caia nessa do seu cliente, tá? De descumprir esse tipo de regra, tá? Porque na Caixa não passa, beleza? Próximo, você vai projetar a casa desse seu cliente. Viu todas essas questões? Onde é que esse terreno está lotado e tudo mais. E agora você vai passar para a fase de projetar esse imóvel do seu cliente. Essa fase você, além de começar a projetar o imóvel do seu cliente, você vai precisar de fazer um contrato com esse cliente, tá? Não vai querer fazer nada de boca, que às vezes não rola, tá? Às vezes o cara... Tu faz o projeto, às vezes o cara vai lá, pega o projeto e vai fazer com o outro e tá tudo bem, o cara não assinou contrato nenhum contigo, tá? Próxima fase é a contratação, é um contrato de construção. Além do contrato de projeto que você vai fazer com o seu cliente, você também vai fazer um contrato de construção, caso você for o construtor desse imóvel. Agora, caso você só você que vai fazer os projetos, então, e é outra pessoa que vai construir, então tá tudo bem, você só vai fazer o contrato de projeto, tá? Mas caso você for fazer o contrato de construção, você vai fazer a construção desse imóvel, tá? Lembrando, esse contrato é só entre você e o seu cliente, não tem nada a ver com a Caixa. O contrato da Caixa com o cliente, tá? Não tem nada a ver com você também. Tá? São contratos distintos. Aqui é só para lhe resguardar da construção desse imóvel. Tá bom? A próxima etapa é a captação de documentos antes de dar entrada na Caixa. O que é necessário para dar entrada na Caixa? Você vai precisar de novo toda a captação de documentos de documentos do RG CPF do vendedor, tá? ART de projetos e execução de obras, tá? Projeto legal, tudo assinado, tá? Perfil proponente Caixa assinada, tá? E em Excel, tanto em PDF quanto em Excel, o seu analista lá tá olhando e volta e meia ele vai querer ver se tu alterou alguma coisa na perfil, se tem algum erro, porque tá dando aquele valor, enfim, ele vai querer mexer na perfil. Ele quer também uma perfil editável, tá? No Excel, no padrão da Caixa. Tá? Além da perfil, você também vai ter que preencher, simplesmente, você vai preencher uma declaraçãozinha, chamada declaração de elementos construtivos, tá? Que a Caixa também também é um padrão da Caixa que você precisa apresentar. Vai assinar também você que é o executor, ou você que só está fazendo o projeto. No caso, quem vai fazer essa declaração é quem vai executar o imóvel, tá bom? Quem vai preencher. Próximo, a certidão do registro geral desse imóvel, tá? Atualizada, que é chamada de RGI, tá? Registro do CREA ou CAL, do responsável técnico pela obra, tá? E pelos projetos também, como eu já tinha falado. Ou se você já não tiver a carteira do CREA, do CREA ou do CAL, você pode apresentar aquela certidão de quitação do CREA ou do CAL, tá? Que é muito fácil de você conseguir no site do seu conselho, tá? Juntamente acompanhado com um documento com foto, tá? Próximo, a planilha PFUI já nos padrões, assinada, bonitinho, tá? Junto com a declaração também você vai precisar apresentar, tá? Próximo passo, 12º, aprovação dos projetos na Caixa. Só aí você vai apresentar. Nesse caso, você vai assinar tudo, tá? E vai dar entrada na Caixa. Se voltar, você vai e resolve, tá? Geralmente esse é o ponto que a gente bate aqui. É o ponto onde muitos casos de perfil voltam, perfil e projeto. Então é por isso que a gente criou esse movimento, onde eu sou um especialista nesse assunto, eu posso dizer assim, porque eu já trabalho já há bastante tempo nisso, já errei bastante, então, e eu estou entregando aqui para vocês tudo de mão beijada, esse passo a passo, e eu tenho o maior prazer em entregar esse passo a passo para vocês, tá bom? Então, vocês não precisam, tá, passar por todo esse processo que eu já passei um dia. Então, você pode estar fazendo esse passo a passo.
Próxima etapa, você vai fazer a aprovação dos projetos na prefeitura. Ah, Anderson, só agora eu vou aprovar os projetos na prefeitura. Galera, você pode aprovar, aprovar todos os projetos primeiramente. Você tem duas opções, tá? Você pode aprovar todos os projetos e depois vir na Caixa, tá? Ou você pode dar entrada tudo na Caixa, ver se o cara tem dinheiro para financiar tal imóvel, tá tudo legal, e depois você aprova na prefeitura. A Caixa, ela precisa dos projetos aprovados e alvará de obras, tá? Até a primeira medição da obra. Então, você não precisa ter tudo aprovado. Deixa lá os teus projetos em análise lá na prefeitura, mas já dá entrada no seu alvará de obra, tá? Aprova os projetos, deixa os projetos lá em análise e vem aqui com a Caixa e dá entrada na Caixa, tá? Você não precisa passar lá 5, 6 meses para esperar todo o processo. Por quê? Às vezes teu cliente ele muda de ideia, às vezes mudou sua prioridade, o cara não quer mais construir, quer comprar um carro, ele não quer mais construir, ele quer morar de aluguel, então não perca tempo, tá? Então, você fazer essa opção de aprovar tudo na prefeitura, blá blá blá, você vai perder bastante tempo nesse caso. Tá? Esse é um ponto muito importante para você. Tá? Passando essa fase, você vai fazer a liberação. Depois de aprovar o projeto na prefeitura, você vai fazer a liberação desse alvará de obra. Tá? Como eu disse, no momento em que você faz toda a aprovação, a análise de projeto, aprovou na Caixa, beleza, os projetos estão aprovados, e agora você vai lá na prefeitura e aprovar. Porque geralmente o que a prefeitura, o que a Caixa analisa, geralmente já está nos padrões. Tá? Mas também, se a Caixa aprovar um projeto aqui onde tem alguma situaçãozinha que a prefeitura não gostou, não está cumprindo com a sua legislação, você pode ter um grande problema nisso. Por quê? Todo o processo para, tá? Você vai ter um projeto aprovado na Caixa e outro projeto aprovado na prefeitura. Então, como prefeitura geralmente demora, tá? Geralmente demora de cerca de 30, tem situações onde para sair um alvará de obra, que é um absurdo, 6 meses, já vi casos em outras regiões, 6 meses, aqui já tivemos esse problema também, tá? De demorar 5, 4, 3, 6 meses, tá? Para sair um alvará de obra. E como se resolve esse problema lá na sua PFUI? O que você previsiona, tá? Na sua PFUI, se você tem esse problema, você previsiona na sua PFUI que a sua obra, depois que o seu cliente assinou o contrato com a Caixa, tá? O seu cronograma físico-financeiro já começa a rodar, certo? Então você previsiona cerca de 3, 4 meses depois que você vai começar essa obra do seu cliente. Então na PFUI você pode deixar tudo em branco lá, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, enfim, de acordo com o mês que você mais ou menos previsionou que a sua obra vai começar, você pode sim colocar lá na sua PFUI que você não vai medir nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, e vai começar a sua obra só a partir daqui. Então, a partir daqui, na sua PFUI, tenha essas sacadas, sabe? Na hora de preencher sua PFUI também. Analise todo o processo, veja como é o processo de financiamento, como é a parte de aprovação de projetos e de alvará de obras na sua cidade, na sua região, e você previsiona todas essas questões imprevistas no seu cronograma físico-financeiro. Esse é um dos problemas muito grandes que causam um processo de reprogramação de cronograma. Vai lembrar que hoje a Caixa só aceita você reprogramar apenas uma vez o seu cronograma físico-financeiro, tá? Senão, depois, se tiver outra situação para você reprogramar, você vai precisar, tá, fazer a paralisação e voltar novamente com um novo processo, entrar não sei quantos meses depois, se não me engano, 3, 4 meses depois, para esse seu processo ser avaliado de novo. Tá. Fez a liberação do alvará, que é o 14º passo, você já pode fazer o seguinte: depois do alvará aprovado, você já pode fazer o seguinte, que é? Obra, que é o que mais interessa para você. Então, a Caixa, tendo o alvará na mão, você está com seu passe para a sua obra. Nesse caso, você vai ter que cumprir todas as suas etapas, tá? Esse é o 15º passo, tá? Que é a construção desse imóvel. Nessa fase, você tem toda a parte técnica. Volto a dizer que a intenção desse movimento aqui não é ensinar você a construir, não é ensinar você a projetar, é ensinar esse passo a passo para vocês. Desde a aprovação de projetos, tá? E orçamentos PFUI, tá? Na Caixa. E
Você, nessa sua parte, às vezes você tem uma expertise, não tem expertise em obra, não tem expertise e só tem em projeto, você faz a parte do projeto. Já falei aqui das oportunidades desse mercado. Você só constrói e não faz a parte do projeto, você pode fazer uma parceria com outro tipo de profissional que faz os projetos. Então aí você pode ganhar de várias formas aí nessa sua obra. E no decorrer da obra, como eu falei, tá, em outras situações, todo o seu processo de lucro, BDI, vai vir junto desse financiamento. Anderson, esse dinheiro vai cair na minha conta? Não, tá? Já tenho isso em mente. O dinheiro dessa obra não cai na sua conta, cai sim na conta do seu cliente, tá bom? Na conta do seu cliente, você vai fazer todo o processo do financiamento, tá? Você tem duas opções. Você tem duas opções lá no preenchimento da PFUI, tá? A execução direta ou por empreitada com outra empresa. Nesse caso, a empresa que vai executar o imóvel, que vai executar a sua obra, mas mesmo assim todo o processo continua ainda no nome do seu cliente. Todas as partes de medição, tá? Digamos que você vai demorar aí 8 meses para construir esse imóvel, tá? Você vai precisar fazer essa situação, tá bom? Então, na liberação das parcelas é dessa forma, tá? Toda a parte de medição vai cair na conta do seu cliente, tá? Mês a mês ali, todo mês, tá? Digamos que é 8 meses, e você executou essa obra em 7, tá? É preciso que você execute essa obra em 7, porque no último mês, essa obra essa última medição é paralisada, tá? Ela é paralisada até que a Caixa não vai liberar para você enquanto você não fizer todo o destravamento lá na prefeitura, fazer toda a questão de legalização dessa sua obra, pagar o habite, pagar todas aquelas taxas de prefeitura, e depois sim você vem na Caixa aqui para fazer toda a legalização, para fazer o destravamento dessa última parcela, que ela pede que você previsione no seu cronograma físico-financeiro no mínimo 5% do valor final dessa obra, tá bom? Então, galera, é o seguinte, a gente vai passar agora por uma fase muito, muito, muito importante. Agora a gente abre oficialmente, tá, as nossas inscrições, tá, para a nossa segunda turma, para a nossa próxima turma da mentoria CFC. Então a gente veio aí numa fase onde a gente teve grandes oportunidades, viu diversas situações de conteúdos, tá? De conteúdos, esclarecimentos, tiração de dúvidas. Então foi muito bacana esse momento que tivemos aí, nesse momento da mentoria CFC, do aquecimento para a mentoria CFC, e hoje chegamos no grande dia. No grande dia onde você que está disposto a avançar nesse mercado, a saber mais sobre construções financiadas, hoje é o grande dia. A gente vai estar com o nosso carrinho oficialmente aberto para a nossa próxima turma da mentoria CFC. Então foi um grande prazer ter você aqui, tá? Não esquecendo que as vagas que a gente vai disponibilizar são apenas limitadas aos 12 primeiros compradores da mentoria CFC, onde os 12 primeiros compradores, galera, eles vão ter um bônus insano, muito insano mesmo, porque eu vou estar com você durante 6 meses aí de mentoria, fora todo o processo da mentoria, CFC, tá? Que é durante 21 dias que a gente vai percorrer até a aprovação do seu cliente. Vou te ensinar também os demais processos de forma detalhada. Você vai aprender o processo do financiamento todo da Caixa, tá? Como funciona, tanto esse resumão que a gente fez aqui nesses 4 dias de aquecimento para a mentoria, você vai aprender tudo isso mais detalhadamente, tá? Todo o processo de financiamento, passo a passo, construção em terreno próprio, aquisição de terreno em construção, reforma e ampliação. Você vai ver tudo isso na nossa mentoria. Então vai ser um grande prazer ter você lá, tá? Seja um dos 12, galera. Corre lá. A gente já liberou os nossos acessos. Seja um dos 12. Os 12 primeiros que estão no nosso grupo do nosso WhatsApp e no nosso grupo Telegram, eles terão prioridade nesse momento, tá?
você que já está aí correndo, então tenha calma, preencha os seus dados direitinho, não vá ter pressa na hora de preencher esses dados, tá? Confirme lá no seu e-mail, tá? Que tudo vai estar no nosso Instagram, no link da bio do nosso Instagram, já está o link de acesso à mentoria CFC, tá? A nossa próxima turma, e você precisa cair para dentro dessa mentoria. Por quê? Você que quer avançar, galera, você que nos acompanhou aqui, não foi à toa esse seu esforço, não foi à toa. Você chega a um momento em que você consome bastante conteúdos, mas chega um momento de você passar para a próxima fase. E a próxima fase é agora, tá? O que você vai ter, tá? Nessa mentoria? Você vai ter na primeira semana conhecendo a Perfui, tá? Na primeira semana você vai conhecer, aprender como o passo a passo da Perfui, ler projeto arquitetônico, complementares, esgoto, águas pluviais, tá? Tudo isso, todos os projetos de uma residência, você vai ter todo o total conhecimento, mesmo que você não saiba nada, eu vou ensinar para a galera do zero até preencher, até essa fase de aprovação junto à Caixa, tá bom? Não esquecendo que o link está na bio aqui do nosso Instagram. Corre lá, depois dessa live a gente vai estar fechando, vai estar abrindo, já está aberta na verdade, as inscrições para a nossa próxima turma. Na segunda semana, o que a gente vai ver? A gente vai estar tirando os quantitativos. Esse é um gargalo muito grande das pessoas na hora de se fazer uma proposta de financiamento de unidade isolada, a famosa Perfui, o nosso gargalo, o nosso tendão de Aquiles dos nossos arquitetos, engenheiros e construtores que estão aí nesse mercado, que estão conhecendo. O que acontece? Às vezes não sabe preencher e aprovar esses projetos junto à Caixa. Então, essa é a solução que a gente dá para você. A gente vai fazer todo esse acompanhamento com você, vai analisar sua Perfui, vai analisar seus projetos nessa mentoria, se você tiver. Então, vai ser um prazer enorme ter você aqui. Na terceira semana, a gente vai também está continuando a tirar quantitativo, porque é uma fase muito intensa, gente, é uma fase muito intensa. Não é difícil, é simples, galera, é simples, mas tem um trabalho, você precisa arregaçar as mangas para fazer esse tipo de projeto e esse tipo de orçamento. Não é um simples projetinho que você vai apresentar na sua prefeitura, que você está acostumado a aprovar na sua prefeitura de uma residência qualquer, tá? A Caixa tem algumas exigências, tá? Muito específicas, que não são tão divulgadas, simplesmente assim, não são divulgadas. O que ela quer? A Caixa quer que o engenheiro, o arquiteto, já saiba dessas situações. A Caixa não tem um engenheiro especialista em preencher Perfui. Não, tem um cara lá que vai analisar, não tem um cara lá que vai estar lá para te ensinar essas coisas, como apresentar Perfui junto à Caixa, como aprovar seus projetos, como a Caixa exige nos seus processos do financiamento. Você vai ter tudo isso aqui na nossa mentoria CFC. E como vai ser isso? Além disso, galera, a gente vai fazer o seguinte. No decorrer da nossa mentoria, a gente vai dar para vocês alguns bônus. Quais são esses bônus? Não adianta nada você aprender tudo isso e não fazer nossas tarefas, não fazer tudo aquilo, acompanhar a gente no nosso passo a passo. Eu peço que você confie em mim nesse momento, galera, porque nesse momento é um momento em que você está numa fase de aprendizado. Talvez você já deve ter sim uma experiência aí nesse mercado e quer aprimorar, ou às vezes você ainda apanha bastante nesse caso aí de aprovar um projeto junto à Caixa, de aprovar uma Perfui junto à Caixa. Volto a dizer, eu não quero ensinar você aqui a construir, não quero ensinar você a projetar, em si te dar o caminho das pedras para você seguir aí e ser livre e fazer realmente o que importa. O que importa, galera, nesse tipo de financiamento? É a obra do seu cliente, é a solução do problema do seu cliente. Você não precisa ficar mais travado, você não precisa ficar mais parado, com medo de aprovar, com medo de encarar um projeto como esse, tá? Por causa é muito burocrático, não vou encarar. Gente, vocês estão perdendo muitas oportunidades por não encarar esse mercado. É por isso que eu e outras pessoas de diversas partes do Brasil estamos aí junto nesse movimento de falar mais sobre esse tema de construções financiadas. E aqui eu estou falando apenas de uma fatia, tá? Mas uma fatia desse mercado que engloba praticamente tudo, tá? Onde eu fui acostumado, desde quando eu comecei nesse mercado. Eu comecei há cerca de 5 anos atrás.
cerca de 5 anos atrás. Fazendo como? Eu comecei estagiando, começando do zero. Eu não comecei grande, não comecei grande. Quem começa grande é monstro. Eu costumo dizer esse tipo de jargão, tá? Quem começa grande é monstro. O que eu recomendo para você? Vamos encaminhando. Você que está aí... não iniciou ainda nesse mercado ou pretende iniciar, viu que isso é uma grande oportunidade para você, aqui você não concorre com a massa, você não concorre com qualquer tipo de profissional, você não concorre com todo mundo da sua área, da sua região. E quando você vê a imensidão de clientes que você tem aí na sua região, que seu cliente nem sabe que você pode resolver esse problema da casa própria, de realizar o sonho da casa própria. Às vezes esse cara não tem 300 mil, 500 mil, 400 mil, 150 mil guardado aí para fazer o seu imóvel, mas ele tem uma renda para comprovar. Ele tem um terreno, às vezes, já registrado no cartório de imóveis. Ele tem um terreno qualquer aí, que ele pode fazer também a legalização desse terreno e você partir aí para essa obra. Então, não perca essa oportunidade de avançar junto com a gente vai abordar muitas situações aqui com vocês. E qual é o nosso super bônus que a gente tem para vocês sobre essa grande oportunidade? É o seguinte, não adianta você saber de todos os processos de financiamento da Caixa, saber aprovar um projeto e depois, cadê o cliente? Como é que eu vou captar um cliente? Aqui, gente, a gente vai ensinar para você uma maneira eficiente, uma maneira inteligente de você captar cliente através de tráfego pago, de tráfego através da internet. Galera, você deve ter enlouquecido agora. O que é tráfego, Anderson? Galera, tráfego nada mais é uma forma inteligente de você captar cliente, tá? Junto, utilizando as suas redes sociais. A gente vai te ensinar a fazer tráfego pago para captar pessoas, clientes desse ramo específico de construções financiadas, utilizando o seu Instagram e o seu Facebook. Então é uma coisa muito massa, muito incrível que a gente tá vivendo agora, que ninguém está surfando, que muitos não estão surfando essa onda e não estão compartilhando com vocês. Tá? Como se faz a captação inteligente do tráfego. Então, essa é um dos nossos bônus que a gente vai dar para você somente para os nossos mentorados. Tá? Então, não importa se você é um dos 12, não importa se você foi um dos primeiros, todos vão adquirir essa mentoria. Tá? Todos vão adquirir esse bônus. O próximo bônus que a gente tem para você também é um bônus de copy. O que é copy? Tu já vem com um monte de situações, um monte de vocabulários. Galera, copy é nada mais do que eu revelei para você lá no nosso Instagram e no nosso Telegram, tá? Sobre tudo, o que acontece nesse mundo digital, o que acontece com você nesse momento, tá? Vocês não estão à toa aqui, tá? Eu gosto de trabalhar com a sinceridade. Ninguém está à toa aqui. Como foi que eu consegui captar a intenção de vocês? Foi só com conteúdo? Não, galera, não foi só com conteúdo. Foi com textos, foi com e-mails. Eu tive que mandar um e-mail para vocês serem lembrados da live. Eu tive que mandar um aviso, eu tive que a todo tempo estar fazendo uma postagem para você, tive que fazer uma postagem que você realmente lhe interessava. Então isso tudo é estudado. A maneira como você posta nas suas redes sociais talvez não seja a maneira correta na captação de um cliente desse modelo perfil proponente caixa. Às vezes você geralmente vai estar ou com uma foto lá de estagiário, aquela foto onde só a tua mãe gosta, que você é um recém-formado lá, com aquele terno preto. Isso não conecta, galera. Então, essas coisas eu vou estar falando para você. A gente vai estar dando como bônus através da Paula Costa. A Paula Costa, minha esposa, ela é especialista, além de ser especialista em estruturas de concreto armado, além de ser a engenheira que está aí nos assistindo, que eu amo. Beijo, amor. Ela também vai dar esse bônus aí para vocês sobre esses textos de copy persuasiva, que vai persuadir o seu cliente a captar a atenção desse seu cliente, a captar o momento em que aquele seu cliente vai visualizar você e você vai gerar valor através de postagens, através de vídeos, através de
soluções que seu cliente nem sabia, você vai aprender nesse nosso super bônus que a gente tem para você. Então, galera, a promessa que a gente tem para você é cerca de 21 dias de total imersão. Antes, como isso vai ocorrer? Galera, é o seguinte, como é que a gente vai entregar isso para vocês? Eu já expliquei nos nossos stories, já expliquei no nosso aquecimento, mas como funciona. Você, ao adquirir a mentoria CFC, a gente vai ter um encontro ao vivo, tá? Todo dia, durante esses 21 dias, a partir do dia 19 de outubro, galera. A partir do dia 19, a gente vai ter esses encontros ao vivo. Ah, eu queria que fosse agora. Mas calma, galera, calma. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer encontros ao vivo e depois vai subir todo esse nosso conteúdo que a gente aprendeu na mentoria. Você vai ter a oportunidade de reassistir. Você vai ser gerado para você um login e uma senha junto à plataforma da Eduz, tá bom? Então você não vai ter problema de acessar depois os nossos conteúdos, de acessar todos os documentos que eu vou estar disponibilizando para vocês a partir de amanhã, tá? A partir de quarta-feira, desculpa, já vai ter vídeos introdutórios lá sobre o financiamento caixa, tá? E no dia 19, você vai ter todo esse nosso encontro ao vivo durante 21 dias de imersão sobre esse tema, sobre a mentoria CFC. Então, lembrando, você vai ter a gente vai ter esses dois encontros, tá? A partir de quarta a gente vai ter encontros, a gente já vai ter as suas videoaulas vocês sobre o tema de construções financiadas, sobre uma introdução geral para quem não conseguiu pegar agora, para quem conseguiu chegar só agora nesse momento, no nosso último dia do aquecimento da mentoria CFC. Quem conseguiu chegar só agora e não viu os demais conteúdos, não viu as situações do zero que a gente apresentou lá, a gente vai estar subindo também para você nessa sua plataforma, no seu login e na sua senha, para você estar assistindo aí na sua casa ou de onde você estiver pelo seu celular. Então nossos encontros serão todos os dias às 20h30, tá? Às 20 horas, tá? Até às 21h30, tá? Então, não vai ter problema para a gente se encontrar. Volto a dizer que vai ser pelo aplicativo Zoom. E depois da gente se encontrar ali, vocês todos que adquirirem a nossa mentoria, vocês vão... a gente vai para um grupo fechado, tá? Pelo Telegram. E todo mundo que vai assistir a nossa mentoria vai ficar num grupo fechado por um tempo e depois desses mentorados cumprirem a sua missão aqui, acabou a mentoria CFC, vocês vão para o nosso grupo aberto, onde vocês tiram todas as suas dúvidas, tá? A gente tem os nossos grupos de mentorias, os nossos grupos de mentorados e tem o nosso grupo aberto de quem já passou para a mentoria CFC. Você consegue aqui a falar comigo, ter total acesso e liberdade de falar comigo. Todo mundo fala ali, tira suas dúvidas e você vai poder aproveitar aquilo ali. Pessoas já treinadas, capacitadas nesse mercado vão poder tirar suas dúvidas, além de mim também, assim que puder. Tirar suas dúvidas. Todos os dias eu olho o grupo, a gente responde todo mundo, todas as suas dúvidas. Lá você pode tirar suas dúvidas, mostrar seus projetos. Talvez a gente também possa até ver com você a sua perfil, o que você está errando, o que você está acertando. E assim, aprovando seus projetos junto à Caixa e conhecendo todos os seus projetos. A nossa promessa é essa, de tornar um especialista. Não só um preenchedor de perfil, não só um aprovador de projetos e orçamentos. E se preocupar realmente com o que interessa, galera. Com o que interessa, que é a construção da obra de seu cliente. E você ter total sucesso na sua carreira profissional nesse ramo de construções financiadas, e você pode se tornar sim um diferencial na sua região, tá? Através do tráfego pago, através da captação de clientes. O Augusto aí participou da nossa mentoria. Então, galera, fica o nosso convite com vocês. Já estão abertas, tá? Já estão abertos. Vocês também podem compartilhar, tá? Podem comentar aí, tirar suas dúvidas. A gente vai ficar aqui até mais 3 minutos na live para vocês estarem tirando as suas dúvidas sobre como tudo vai ocorrer, tá certo? Então,
por hoje a gente fechou, tá? Sobre esse tema de construções financiadas, fechamos sobre os 15 passos do financiamento imobiliário. Então, para você que quer avançar, que quer cair para dentro, galera, é a sua hora, tá? Chegou a sua hora. Nesse momento, a gente já estão abertos. É só correr na link da bio do nosso Instagram e correr lá e cair para dentro, velho. Cai para dentro, que a gente vai te ajudar a aprovar seus projetos e orçamentos junto à Caixa, além de te apresentar todos esses super bônus. Tanto a sua mentoria, que você vai ter durante 6 meses, galera. 6 meses. 6 meses você vai ter. Aí, Anderson, quanto tudo isso vai custar? Galera, apenas isso tudo vai custar para vocês, tá? R$ 697,90. Galera, isso é muito bom para vocês. Por quê? R$ 697,90 não é até abaixo do risco que você corre, tá, no momento de você não aprovar os seus projetos e orçamentos da Caixa. Só a taxa de reanálise que você paga para a Caixa é R$ 750, tá? R$ 750. Então, oportunidade essa você provavelmente não vai ter sobre esse tema de construções financiadas. Te garanto, porque eu vou te mostrar como, vou te dar todas as nossas experiências que a gente teve, tudo que já aprovou e tudo que não aprovou, tudo que não aprova, como o seu analista pensa. Eu vou estar te mostrando como ele pensa na análise dos seus projetos, como você deve realmente apresentar os seus projetos junto à Caixa. O Augusto disse que fez pela primeira vez, a mentoria vale muito, tive um ganho muito grande. Isso aí, Augusto, é bom você estar incentivando a galera. Então, a gente fica aqui à disposição para vocês. Qualquer coisa, nos mande lá uma mensagem no direct do Instagram, que a gente vai estar respondendo vocês lá no nosso Instagram. Beleza? Então, por hoje foi isso. A nossa proposta está aí aberta para vocês. Então, por hoje foi isso. Aguardo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.